Pessoal, hoje estamos iniciando mais um podcast do Escritório MSA. Hoje, iniciando uma rodada de conversas aqui com o Eduardo Maroso, parceiro do escritório, grande conhecedor sobre LGPD, sua aplicação, sanções, não só sobre LGPD, mas GDPR também, porque ele já tem um conhecimento aplicado na Europa. E eu gostaria então que, para iniciar a nossa conversa, o Maroso falasse um pouquinho sobre a sua história, o seu currículo, e com certeza ele está aqui porque ele tem muito a nos apresentar e muito conhecimento para nos passar. Legal, Matheus, obrigado pelo convite, é um prazer contar um pouquinho da história de um pouco antes, aí, 2014, 2012, quando eu fui para a Europa. E ali, então, já em 2016 começou a ser publicada a GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados Europeia. Lá em 2018, quando foi publicada aqui no Brasil, então resolvi voltar ao Brasil e trabalhar nessa área, né? E hoje, então, estamos atuando, né, junto com vocês até. Sim. Temos alguns contratos já em andamento, vários outros projetos grandes, né, que a gente já finalizou. E é sempre um prazer estar aqui falando sobre esse assunto. Perfeito. Importante destacar, gente, que quando a LGPD começou a ser ventilada, falada no Brasil, nós já estávamos nos especializando, fazendo reuniões e já estávamos inclusive com projetos prévios, né, inclusive antes da lei entrar em vigor, né? Então nós temos hoje algumas grandes empresas que nós já trabalhávamos antes da aplicação da lei e que hoje já é realidade há muito mais tempo nessas empresas do que em outras. Então são empresas que estão extremamente seguras em relação a isso, justamente pelo trabalho que nós fizemos lá atrás, né, Maroso? Esse é um ponto importante que você levanta, né? Temos, né, como você mesmo colocou, várias empresas já há mais de 2 anos trabalhando com a gente, né? E isso que vale a necessidade do sequenciamento dos serviços, né? A proteção de dados não é uma coisa que se estanca, né, que você faz lá uma vez. Até porque você vai tendo novos sistemas, novos negócios, novos empregados, colaboradores, enfim, né? É tudo muito dinâmico, né? Então, é uma atividade que deve ser contínua, né? E nossos clientes têm essa consciência e têm mantido, né, essa atividade de se manter, né, principalmente adequado com a LGPD. Depois nós vamos falar um pouquinho mais, mas só para corroborar com o que o Maroso acabou de falar, inclusive essas empresas elas têm o DPO, né, que é justamente essa figura desse protetor dos dados sensíveis, protetor da LGPD, entre aspas, que é aplicável justamente depois da conclusão do projeto, né, para que ele faça valer todo o nosso trabalho e continue defendendo os interesses do consumidor e os interesses da empresa. Mas nós estamos falando aqui de GDPR, LGPD, mas para quem está em casa, o que é LGPD? Fala para a gente, Maroso. Então, LGPD, vamos traduzindo já as letrinhas, né? Lei Geral de Proteção de Dados, né? Primeira coisa, é uma lei que protege os dados pessoais, não é uma lei que proíbe o seu uso, né? Existe um pouco de confusão nisso, que às vezes as pessoas, não, agora com a lei não pode, né, fazer nada com os dados. Não é isso, né? A gente precisa dar segurança nos processos, nas formas como a gente trata esse dado pessoal, né? Antigamente nós temos uma característica, né, latina de sempre querer pegar tudo, né? Então assim, faz o cadastro, não é? Então você faz um cadastro lá com um monte de coisa que às vezes assim, gente, não faz sentido. Por que eu estou pegando o nome do bicho doméstico? Né? Não faz sentido para o meu negócio. A religião. Religião, não faz sentido. Então o que a LGPD ela traz? Ela traz justamente isso. Que forma eu consigo organizar, de que forma eu posso tratar e de que forma eu posso manter isso seguro. Né? Eu não posso simplesmente colher, ir lá na esquina e vender tudo isso. Né? Então isso é crime hoje, né? E é crime por lei agora. Então existiu essa necessidade da criação dessa lei e hoje ela está aí, já há 2 anos em vigência. Né? Sim, e é importante o que tu colocou, porque a gente sabe que hoje, cada vez mais, os dados valem muito, né? Quem tem a informação, essa informação tem muito valor. E hoje o consumidor sabe disso.
Então, o consumidor não é uma pessoa ignorante no sentido de não saber sobre a lei, não saber sobre os seus direitos. Ele sabe que muitas vezes uma compra online ou mesmo presencial não precisa ele passar ali uma informação sobre religião, uma informação sobre quantos filhos ele tem, porque são informações que de fato não fazem sentido naquele momento. Mas talvez para quem está questionando, vai fazer sentido porque essa pessoa tem interesse de vender para uma terceira pessoa, para uma terceira empresa. Então é muito importante que você colocou que inclusive essas atitudes podem ser caracterizadas como crime. Né? Sim. Amaroso, o que houve com a data de vigência das sanções? Ela teve um prazo ali, né? Houve primeiramente uma implantação da lei, né? E ela deu como se fosse um tempo para as empresas se adequarem, para elas trabalharem, para entrarem dentro dessa legislação, para posteriormente poder sofrer alguma sanção. Né? Uma sanção que pode ser financeira, pode ser administrativa. Né? A lei tem lá, claro, as suas sanções lá, que a gente pode falar um pouquinho mais para frente. Né? Mas ela passou por esse processo, teve a lei, teve suas sanções, né? Já ativas, então, e aí ela está continuando nos seus processos de evolução dessa questão. Porque, só voltando um pouquinho o que se falou um pouquinho atrás, né? O que a gente precisa é de cultura. Né? A gente não tem a cultura de privacidade. Né? Então, assim, todo mundo já estava meio desanimado, né? Assim, todo mundo sabe meus dados, todo mundo me liga, todo mundo sabe o que eu tenho. Né? E você não podia fazer nada. Né? Vai no PROCON, o PROCON vai dizer assim, tá, mas eu não tenho argumento jurídico para te resolver. Né? Aí quando veio o CDC, nossa, foi uma coisa bem diferente. Né? Todo mundo começou a prestar atenção. E agora cada vez mais, né? Então a LGPD, ela não vem para substituir o CDC, o Código de Defesa do Consumidor. Ela veio para se unir ao CDC. Né? Então, com isso tudo, começa a ter um argumento, uns instrumentos jurídicos mais fortes, né? E é importante destacar, Maroso, que a LGPD ela não veio para dificultar a venda para o empresário, né, para a empresa. Pelo contrário, até porque os dados necessários para que a venda ocorra, eles são dados que vão continuar sendo aplicados. Né? Então, assim, eu não vou deixar de... mas agora eu não posso pegar um CPF para corroborar com o cartão que a pessoa está me passando. Claro, vão existir várias formas de você identificar que aquela pessoa realmente existe, que aquele cartão, por exemplo, é válido, né? Mas tem coisas que, de fato, eram questionadas a mais que não serviam para nada. Então, às vezes o empresário olha e vê, meu Deus, mas agora essa LGPD vai me atrapalhar, eu não vou conseguir vender, eu vou ter problemas na emissão de nota fiscal, algo nesse sentido. Não, a LGPD ela só veio para dar mais ainda tranquilidade para esse comprador que talvez tinha medo, por exemplo, de fazer uma compra online. E agora com a LGPD ele se sente mais seguro. E até digo mais, as empresas que estão adequadas à LGPD e eu, por exemplo, como consumidor, você como consumidor, você que está em casa nos assistindo como consumidor e sabe que a empresa já passou por um processo de adequação de LGPD, você que está em casa se sente muito mais seguro para comprar. Né? Tanto é que hoje, quando tu vai fazer uma compra online, a primeira coisa que você faz, você vai, pesquisa sobre a empresa, vai ver o Reclame Aqui, vai ver os comentários sobre a empresa. Se você sabe que ela já tem uma adequação LGPD, que isso talvez já esteja até exposto no site dela, que ela já se adequou, tu vai ficar muito mais seguro na compra, né? Então talvez aquilo que o empresário acha que pode ser algo ruim, pode se transformar em algo muito vantajoso. Sim. Pode dar publicidade a isso. Porque esse ponto que você traz é bem legal, porque assim, o empresário, às vezes ele tem essa visão de custo, né? Poxa, mais uma coisa aqui para mim, né, me preocupar. Mas olha só, se eu tenho um comércio, tenho um e-commerce, né? Eu vendo pela internet. Então, qual é o meu maior produto? É os clientes, é o cadastro dos meus clientes. Né? Beleza, então eu estou investindo em segurança, estou investindo nisso e tudo. Aí daqui a pouco chega uma empresa para fazer a manutenção no computador, leva esse computador, e a empresa não tem nem noção do que é uma LGPD, o que é uma proteção de dados. Né? E aquilo acaba indo, né, por um caminho que não é legal.
Então, assim, existe também um ganho daquele empresário de saber que todos os seus parceiros precisam estar também na condição de segurança para poder tratar esses dados pessoais. Então, veja que começa a ter, né, uma comunidade em volta disso tudo, né, um biossistema nisso tudo, para que todos ficam bem seguros no tratamento dos dados. Perfeito. Maroso, o que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD? Então, a ANPD é o órgão fiscalizador, né? Ela está com o nome de autoridade, por uma questão lá atrás lá de nomeação. Ela tem um papel, que a gente pode dizer, que é que nem uma agência, né? Uma agência de Anatel, enfim. Uma agência reguladora, né? Uma agência reguladora. Ela é uma agência reguladora, só que o nome dela hoje é autoridade, né? Então ela é composta por servidores públicos. Hoje ela já não está mais atrelada ao governo, ela já é uma autarquia, né? Então hoje ela já pode, sim, fazer suas aplicações de multa por processos administrativos. Perfeito. Ela tem toda a autonomia, né? Então ela é também responsável por regulamentar, por informar a sociedade, por dar benefícios de conceitos, de como que as coisas têm que acontecer, o que está acontecendo no mundo, né? A gente também não é o Brasil só, né? A gente não vende para o Brasil, né? A gente faz negócios hoje com outros países, né? E como é que fica essa relação? Então essa ANPD ela faz essa regulamentação e aí que dá o suporte para que todas as empresas possam saber como tratar esse dado pessoal. Perfeito. Então, Maroso, já faz um ano que essas sanções estão em vigor. Como isso tem funcionado na prática? Porque eu acho que isso é um questionamento que a gente vê aqui no escritório de muitos empresários. Eu vou investir, mas eu não sei se as sanções já estão ocorrendo, estão ou não estão. Como é que você vê na prática essas sanções? Tá. Primeiro que como a NPD foi estruturada ali há pouco tempo, ela é muito nova, né? Então houve alguns processos administrativos e legislativos que tiveram que ser avançados. Como a lei surgiu sem alguns instrumentos, né? Outros poderes têm a capacidade de utilizar a legislação para poder aplicar algum tipo de sanção. Estou falando nos tribunais de justiça, estou falando dos Procons, né? São outros órgãos que podem aí estar contemplando isso, né? Mas veja bem, a gente precisa de uma estrutura. E agora, recém que houve algumas mudanças significativas, que eu acho que aí para a parte da área jurídica é o que realmente está trazendo aí um... É verdade. Hoje a gente vê o instrumento jurídico se subdividindo em algumas etapas, né? Por exemplo, o procedimento administrativo, né, ele leva em consideração a lei, a dosimetria que houve publicação agora em fevereiro e em seguida o processo de fiscalização pela ANPD, que a partir dessa fiscalização as sanções são aplicadas. Então a gente já tem um processo administrativo estruturado, né, que nós não tínhamos. Então agora a gente já tem isso, é importante destacar para todo mundo que está nos ouvindo, nos assistindo, seja no Instagram, seja no nosso canal do YouTube. Por quê? Porque a partir da dosimetria e das fiscalizações que vão ocorrer, as sanções vão começar a ser normais, naturais e cada vez mais próximas da gente. Então vocês vão começar a ver empresas que não estão adequadas, que não estão preparadas para guardar esses dados sensíveis, que não estão preparadas e adequadas em seus contratos de acordo com a LGPD, e vão ter sim sanções que podem ser sanções leves ou sanções muito grandes, muito elevadas, que muitas vezes, dependendo do tamanho, do preço dessa sanção, do valor dessa sanção, pode até fechar uma empresa. E no plano judicial, a gente já vem acompanhando, até mesmo antes dessas sanções administrativas estarem virando realidade, a gente já estava acompanhando algumas ações judiciais. Matheus, como? O MP, o Ministério Público, já vinha recebendo denúncias e ingressando com algumas ações ou com algumas investigações, né? E já aplicando algum tipo de sanção. E também processos consumeristas
né, de clientes que se sentiam lesados porque não sabiam onde é que estavam os seus dados sensíveis, verificavam que as empresas não estavam adequadas e por isso, né, buscavam a tutela do judiciário porque muitas vezes eram ignorados pelas empresas, né? Então encaminhavam e-mails fazendo questionamentos, esses e-mails sequer eram respondidos, ou encaminhavam e-mails, eram respondidos por um robô ou por uma pessoa que estava ali sem conhecimento técnico ou jurídico algum, né? Respondiam qualquer coisa e essas pessoas recebiam essas respostas, estão recebendo essas respostas e estão ingressando com processos judiciais, né? É diferente de você fazer questionamentos para uma empresa já adequada à LGPD, que já tem um DPO na empresa, que é o responsável por esses dados sensíveis, que é como se fosse o elo entre a empresa e o consumidor, e esse DPO responde de maneira técnica para essa pessoa que, recebendo essa informação, provavelmente não vai ingressar com qualquer ação e se ingressar, provavelmente vai perder, né? Maroso, como é que tu vê esses temas que eu te passei agora, essas adequações em relação às questões administrativas, essas sanções administrativas e esses processos judiciais em andamento? Como é que tu vê isso numa questão mais técnica? Então, a legislação LGPD, ela nomeia, ela diz que é obrigatório ter um encarregado de proteção de dados, né, mais conhecido como o DPO, né? A lei ela só diz que é obrigado ter essa figura. Essa figura ela pode ser de conhecimento multidisciplinar. Ela não necessariamente tem obrigação de participar de alguma profissão. Ela tem que ter conhecimento de tecnologia, tem que ter conhecimentos jurídicos, tem que ter conhecimentos administrativos. Claro que a característica da pessoa sempre vai pender para mais um lado ou para outro, enfim, né? Mas dentro desses processos, né, administrativos, esses processos judiciais, não tem como você fugir, né? Eu sou da área de tecnologia e eu não teria competência para participar de um processo desse, né? Até que seja administrativo, né? Um administrativo num processo de fiscalização da ANPD, né? Ele precisa, sim, ser uma pessoa de conhecimento jurídico, né? O que a gente consegue, o que o DPO da área de tecnologia sempre vai trazer, são as evidências, o que foi feito, como que foi feito, mas cabe ao jurídico encapsular isso dentro da forma, né, da jurídica que dê poder para aquele processo. Então, assim, por mais que o DPO não precisa ser um jurídico, é importante se a empresa ter esse apoio jurídico para dar algum tipo de assistência se houver a obrigação de apresentar algum documento, né? Acho que você traz ali um ponto muito importante, né? Que assim, tem que ter conhecimento, não dá para deixar uma pessoa responder qualquer coisa, né? E se responder alguma coisa, sim, pode ir lá na frente te trazer um problema bastante sério. Perfeito. O que tu traz em relação ao conhecimento jurídico é importante, porque muitas empresas até contratam advogados terceirizados para ser o DPO, e eu até acho interessante, porque quando você tem um funcionário na empresa que você nomeia como DPO, ele é funcionário, ele pode ficar hoje, amanhã ele recebe uma outra proposta, ele sai da empresa, e daí assim, até tu treinar outra pessoa que entenda todo o histórico, né, todos os problemas, entre aspas, ou todas as situações que já foram apresentadas ou que estão em andamento, ou onde eram guardados os dados sensíveis, de que forma eram guardados, se torna um pouco complexo. Talvez a empresa tenha uma dificuldade nessa transição, né? Não é obrigatório o escritório terceirizado, repito, porém, sinceramente, eu acho mais inteligente para a empresa, pensando na questão tempo, organização e resposta ao cliente. E aquilo que tu comentou, que nós comentamos, né, sobre responder de qualquer forma, eu acho que é isso que chama muita atenção no judiciário, né? Essa publicidade ao cliente, ela não pode ser de qualquer forma, né? Você vai dar uma publicidade, mas tem que ser uma publicidade técnica, com a resposta certa. Não adianta uma secretária, uma menina que está ali trabalhando, fazendo o trabalho dela muito bem feito e tudo mais, mas receber um questionamento sobre isso, por exemplo, onde é que vocês guardam os dados do meu cartão de crédito? E a pessoa responder, no computador. Então, assim, é o tipo de coisa que, assim, é provável que uma pessoa que não tenha conhecimento jurídico responda, no computador
do financeiro, né? Mas ok, o computador do financeiro não é a resposta que o consumidor quer, né? Então, são situações que de fato chamam a atenção, não só da gente que trabalha com isso, né? A gente de maneira jurídica, você de maneira técnica, mas do judiciário também, né? Quando o juiz recebe uma peça dessa, uma petição, né? Pedindo um dano moral, ou pedindo uma indenização, ou pedindo um pedido de explicações, ele se depara com uma resposta dessa da empresa, ele se assusta, porque muitas vezes são empresas grandes, né? A gente não está falando da empresa pequenininha que está nascendo hoje, mas muitas vezes empresas grandes que a gente se assusta com as respostas, né? Não, até pela estrutura do documento, né? Isso. Qualquer juiz ou qualquer autoridade já sabe qual é a estrutura, onde ele vai encaixar, onde ele vai ver, né? Se você entrega um documento, sabe lá de que forma, eu acho que até o juiz assim, não entendi nada do que você está querendo, né? Então, esse é um ponto principal, assim, esse é um ponto que é importante ter uma estrutura adequada para poder fazer esse tipo de atendimento. E eu até vou fazer um parênteses, Moroso, antes da gente passar para a próxima pergunta. Eu tenho visto muito, vou usar uma palavra aqui que eu não gosto, mas assim, é o que cabe. Uma prostituição em relação a quem diz que faz aplicação e faz projeto de LGPD. A gente vê às vezes valores irrisórios e a gente vai ver o escopo de trabalho. Essas empresas elas não estão de fato adequando a LGPD, elas estão maquiando, né? Então, o que ela faz? Ela vai lá, recebe uma série de documentos, ela coloca uma cláusula naqueles documentos e ela acha que a empresa está protegida, e a empresa fica com aquela falsa sensação, né, de que está protegida, né? E a gente sabe que não. A gente sabe que deixar uma empresa adequada à LGPD é um trabalho minucioso. Tu sabes, a gente pegou uma empresa que a gente demorou um ano para fazer o trabalho, e a gente não demorou um ano porque a gente foi lento, né? A gente demorou um ano porque foram processos internos administrativos nos vários setores para deixar a empresa de fato adequada. Então não é somente no contratinho com o cliente, não é somente no contratinho com o funcionário, que também é muito importante, né? Mas em todo o contexto da empresa. Como é que funciona aqueles dados no TI? Como é que funciona aqueles dados no financeiro? Como é que são emitidas as notas fiscais? Como é que são emitidos os boletos? Onde é que o financeiro guarda essas informações? Tudo isso é muito importante, né? E a gente sabe a complexidade disso, né? Sim, sim. Tem, quando você fala lá em DPO, né, terceirizado, existe um outro ponto que é interessante falar, que o terceirizado ele tem uma capacidade de encontrar outras soluções, até por experiência em diversas empresas, em relação a um interno, um colaborador da empresa, né? Então, o colaborador, ou a pessoa que interna pode sim, né, ser nomeada como DPO, ela já vive aquela estrutura, ela já tem aquele vício de tratamento das informações. Enquanto que um terceirizado, por mais que ele tenha que chegar a entender o processo da empresa, que leva um certo tempo, mas ele também traz, né, consigo outras experiências, outras visões, né? Ele está focado nessa parte, então ele está atualizado na legislação. Então tem esses pontos que é bastante interessante aí entre esse equilíbrio aí do interno e externo, né? Perfeito. Moroso, bem rapidamente para quem está nos assistindo aqui, quais são as sanções que podem ser aplicadas? Sanções, né? Lá na lei tem várias, né? Assim, tem desde multas, valores, né? Ela já tem agora, antes só tinha uns 2% sobre o valor total, enfim. Agora já tem uma diferenciação entre multas alta, média, baixa. Então começa a ter assim um certo equilíbrio de não achar que eles nunca vão me pegar porque essa multa não tem nem como pagar, vai quebrar a empresa. Não, agora é diferente, né? A gente já tem um escalonamento, como que se calcula esses valores, né? Então, na questão de valores financeiros, já está bem feito dentro da legislação como que isso é calculado. Existem outras, né? Outras sanções, né? Existe o poder de bloqueio daquelas informações, tá? Existe a necessidade de você se expor no seu site, por exemplo, que se teve um vazamento, então você tem um prejuízo de marca, né? Certo. Então são coisas assim que
às vezes assim, pode ser que a multa, o valor pode ser mais interessante. Sim. Né? Mas enfim, nenhuma das multas é interessante. Né? Mas a LGPD ela tem aí muitas opções aí de aplicar as sanções. E essas sanções, de que forma que elas podem ser aplicadas? Como é que acontece na prática essa aplicação? Então, como você falou ali anteriormente, né, existe aquele processo de fiscalização. Né? O diferente da LGPD, eu sempre faço um pouquinho de analogia com simplesmente uma multa de trânsito. Né? Você passou dos 80, a multa é tanto. Você passou de 100, a multa é tanto. Né? Na LGPD, ela traz algumas questões que são os critérios de multas. Né? Então, veja bem, tem 11 critérios lá. Não vou elencar todos, mas aqui na nossa conversa a gente pode elencar alguns. Né? Então, assim, a minha boa fé de querer ajudar, né? Ou tipo assim, aconteceu um vazamento, fica quieto, deixa isso quieto, não faz nada, né? Então, isso você não tem boa fé. Né? Se você encontrou um problema, você tentou solucionar, né? Então, vou buscar medidas para resolver esse assunto. Ou assim, aconteceu, beleza, vamos falar para todo mundo e ficou por isso. Né? Ninguém sabe se isso pode acontecer de novo. Né? Então, vários critérios estão sendo avaliados no processo de fiscalização. Então, por exemplo, se você não dá atenção, se o teu benefício financeiro com esse tipo de vazamento foi atrativo, né? Então, assim, cara, você fez esse vazamento e teve um benefício financeiro. Tá? Então, esse é um outro critério. Certo. Né? Então, tem vários critérios. Residência, não é a primeira vez que você está fazendo esse vazamento, já é a segunda vez. O que tu fez para que não acontecesse, né? Tá? Então, assim, tudo isso está dentro dos critérios, isso faz parte da dosimetria. Certo. Né? Então, assim, por isso que a gente volta a comentar na capacidade de uma pessoa jurídica de poder explorar esses pontos de critérios para que não seja simplesmente uma apuração de sanção financeira simplesmente por uma tabela de preço. Né? Não, você tem aqui argumentos, né, conforme os critérios da legislação do que eu fiz, como que eu fiz, como que eu resolvi, como eu deixei de resolver. Né? Então... Mas assim, Maroso, e o empresário que está nos assistindo, ele deve estar se perguntando, né, o que eu devo fazer para me proteger ou para me adequar a esses critérios que você falou, a outros que nós não elencamos porque não teremos tempo aqui, mas que o empresário pode pesquisar. Mas o que ele tem que fazer? O que você que está nos assistindo tem que fazer para deixar a sua empresa adequada e assim protegida para não ter esse tipo de sanção? Não, boa. Primeiro, né, se você não tem conhecimento interno da empresa, buscar uma empresa especializada para esse tipo de atividade. Essa atividade ela tem adequações de contratos, desde contratos com colaboradores, né, CLT, contratos fornecedores, contratos clientes, né, as suas políticas, passa pela área de tecnologia, como que eu, né, mantenho a segurança dos meus dados no ambiente tecnológico, passa pela área de RH, né, porque hoje simplesmente uma falha humana pode causar, então assim, poxa, a empresa investiu em tecnologia, os contratos estão tudo certo, aí vem um funcionário desavisado e me faz essa besteira. Né? Então, existe a parte de capacitação que está prevista na legislação, né? A sensibilização do colaborador. Né? Então, ele precisa estar sabendo o que está acontecendo. Então, existe esse ambiente todo que tem que ser preparado. E aí, com certeza, uma empresa, né, que presta esse tipo de serviço, ela vai ter esse elenco de técnicos especializados para que possa atender esses requisitos previstos na legislação. Eu acredito que o principal que a gente tem que destacar sempre em relação à LGPD, eu acho que ela veio para isso, é a ausência de comunicação dos titulares com os consumidores. Né? É o titular da empresa, o dono da empresa, não dar a publicidade para o consumidor. Eu acho que esse é o principal ponto da LGPD, o principal item de proteção. Sim, teve agora no mês aí, teve alguns processos da NPD que foram, né, iniciados, né, os processos certo. De fiscalização,
E é assim, nota-se quase na maioria, da totalidade dessas fiscalizações, que houve ausência de comunicação com o titular. Ou seja, vazou, fica quieto. Perfeito. Né? Então, está aí a prova de que isso não é um bom caminho. Né? Não é porque a ANPD está focada nisso, ela quer que realmente as pessoas saibam. Porque se vazou algum dado meu do meu cartão de crédito, eu tenho o poder de ligar para o meu banco e mudar a minha senha. Agora, se eu não sei que vazou, que culpa tenho eu? Mas eu vou ficar com prejuízo. Perfeito. Moroso, a gente está encerrando o nosso bate-papo. Vou deixar livre agora para tuas considerações finais. Fique à vontade para falar com quem está nos assistindo. Sim. Primeiro, é um assunto que a gente vai, né? Eu gosto muito de falar disso. Não passa só por uma legislação, né? Passa por uma cultura de segurança, né? Eu acredito que a gente tem muito o que fazer ainda, né? Eu acho que todos podem contribuir, principalmente com a conscientização, né, do nosso povo brasileiro, digamos assim, que precisa, não tem essa cultura, nós não temos a cultura de proteção. Né? Veja que como, por exemplo, os Estados Unidos trata a questão de seguros e nós tratamos uma questão de seguros. Né? A gente tem uma cultura bem diferente, né? Mas a gente tem que precaver, né? E tem que valorizar esse ativo, que é o dado pessoal. Né? Isso é uma informação, isso vale dinheiro. Né? Então isso é o que vale a pena a gente estar ajudando as empresas aí a poderem continuar com o seu negócio. Principalmente no Brasil, que a gente sabe que as judicializações são comuns. Né? A gente vê países que não tem tanto a quantidade de judicialização, né? O público em geral, né? O consumidor não judicializa tanto. No Brasil a gente sabe que existe uma cultura de judicialização, né? Então a empresa tem que estar adequada para evitar essas sanções. Né? Porque também a gente tem um processo que a nossa fiscalização não é muito ativa, né? Sim. Esses países na Europa, principalmente, o aumento em valor anual de multas de GDPR, que ela seria a nossa LGPD, passou de 100 mil euros. Nossa. Né? Então, eles estão ali no processo um pouco antes, né, de fiscalização. Então, eles estão batendo na frente para que depois o consumidor ali ou a pessoa não venha a sofrer com seus danos. Moroso, muito obrigado pela tua participação, obrigado por estar participando conosco de mais um podcast, foi muito enriquecedor, tenho certeza que quem está nos assistindo gostou bastante. Queria agradecer também a doutora Mariane Colim, que contribuiu com todo esse trabalho que está sendo feito aqui hoje, a doutora Mariane, que é especialista em LGPD aqui do escritório de PCA. Gostaria de agradecer a equipe Produções da Ilha da Magia, que está aqui nos acompanhando hoje, que sempre nos ajuda e nos acompanha nos podcasts, nas gravações, uma equipe fantástica. Queria agradecer por último os nossos clientes, nossos espectadores, que estão nos acompanhando e assistindo esse podcast até o final. Tenho certeza que aprenderam muito e foi muito enriquecedor. Quem quiser assistir mais vídeos, mais podcasts, nos sigam no nosso canal aqui no YouTube, acompanhem as nossas publicações no Instagram. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão gostar bastante dos conteúdos que nós temos apresentado. Muito obrigado a todos. Obrigado, Moroso. Obrigado a vocês também.